Bom dia a todos. Essa é a nossa 36ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Nós já estamos no capítulo 9, o penúltimo da primeira parte, que é intitulado A Calúnia Vitoriosa. Na nossa última reunião, a Lívia, depois de estimulada, depois da conversa que ela teve com a Ana e com o Simeão, que ela foi estimulada a procurar o Pilatos para tentar ajudar Jesus, que já estava a caminho da cruz. Ela foi procurar o Pilatos, e foi recebida pelo governador num quarto lá no palácio em que ele costumava receber cortesãs, prostitutas, e aí o Pilatos rapidamente falou que ele não poderia ajudá-la e depois teve um assédio, tentou assediá-la lá naquele local. E no final ela conseguiu se desvencilhar daquilo, falou que se sentia ultrajada não só por ser uma esposa de um senador, mas como qualquer outra pessoa que sofresse um assédio daquele tipo, ela se sentia desonrada por um governante que deveria honrar mais a sua posição. Então, aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? A Fúvia falou para o Públio que ela conseguiria provar o adultério da Lívia. E é isso que a gente vai começar a reunião de hoje. Antes, porém, que a vejamos sair do gabinete, somos obrigados a retroceder alguns minutos, quando Fúvia solicitou ao sobrinho do seu marido, ao Públio, o obséquio, o favor de uma palavra em particular, pondo ao corrente de tudo o que se passava. Na reunião passada a gente viu que cada um dos personagens enxergava aquela situação com os seus olhos, e relatava aquele fato segundo as suas expectativas, segundo o que aquela pessoa gostaria que acontecesse. E esse foi, eu acho que, um grande alerta da nossa reunião passada, para a gente procurar despir os nossos olhos dessa vontade daquilo que a gente quer ver, que aquilo aconteça efetivamente. Então, aí, quando ela fala que, pondo ao corrente de tudo que se passava, era isso, ela estava tentando mostrar o jeito dela ver as coisas, Foi a Fabiana, que até comentou que existem várias verdades, e cada um tem a sua verdade, e só que nenhuma essas verdades das pessoas não são a verdade mesmo, A verdade é uma coisa que é diferente do que cada um está vendo, Cada um olha de um jeito, mas ninguém vê a verdade efetivamente. Algum comentário? O senador experimentou um choque terrível no coração, pressentindo que a prevaricação, que o adultério da esposa estava prestes a confirmar-se diante dos seus próprios olhos. E, contudo, hesitou ainda acreditar em semelhante vilania, em semelhante mal feito,
Lívia, aqui? Perguntou soturnamente a esposa do tio. Soturnamente de uma forma melancólica, né, chateado, né, meio sem alegria. Né? Perguntou soturnamente a esposa do tio, dando a entender pela inflexão da voz que tudo não passava de criminosa calúnia. Sim, exclamou Fúvia, ansiosa por fornecer-lhe a prova tangível de suas asserções, de suas afirmativas. Ela está em colóquio, em conversa com o governador, no seu compartimento privado, sem ajuizar da situação e das circunstâncias em que se verifica tal encontro. Porque, afinal, Cláudia ainda está nesta casa, e perante a lei, minha irmã é a esposa legítima de Pilatos. Mal habituado com os costumes dissolutos, né, esses costumes que não são bons, né, da corte, de onde foi enviado para cá, em virtude de sérios incidentes desta mesma natureza. O Lentulus arregalou os olhos na sua ingenuidade, dando guarida aos mais horríveis sentimentos, dando abrigo aos mais horríveis sentimentos, intoxicando-se com o veneno da mais acerba desconfiança. Acerba é azeda desconfiança. Em vistas de todas as circunstâncias operarem contra sua mulher, embora jogasse ele no assunto com os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberalidade. Cabedal é tudo aquilo que você conseguiu, né, tanto patrimonial, tanto todos os seus bens, mas aí tanto aquilo o que é tangível quanto o intangível, né? A sua vivência, todo o seu histórico, né? Então são os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberalidade. Eu marquei essa parte em amarelo, né? Porque eu lembrava, eu sempre lembro do Chico, né? Ele fala dando guarida, né? Dando abrigo aos mais horríveis sentimentos, intoxicando-se com o veneno da mais acerba desconfiança. E aí quando ele falou de veneno, né? Disso que a gente coloca dentro da gente, né? E aí ele fala que a mágoa, né, o Chico falava, que a mágoa é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Né? Que quando a gente fica magoado, né, a gente está fazendo esse mal para a gente. Né? E eu acho que era isso que estava acontecendo com o Públio. Né? Essa desconfiança dele era um veneno que estava intoxicando, né? Que ele estava fazendo mais mal a ele do que a qualquer outra pessoa. Né? E aí esses sentimentos ruins que a gente tem por outras pessoas acabam tendo esse resultado, né? Fazer mais mal a gente do que aos demais. Né? Então, por isso que eu marquei isso. Comentários? Acho que por isso que eu fico pensando que o sofrimento é uma escolha, né? Porque depende do que nós guardamos dentro de nós, né? Depende muito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos.
É esse veneno que nós mesmos tomamos, né? O sofrimento tem muita relação com isso, né? De como nós conduzimos o nosso mundo íntimo, né? Face às questões da vida. Então, eu penso que isso está muito relacionado com essa questão. Acho que assim como você marcou a outra parte, que a Fúvia queria mostrar, né? Queria mostrar pro público tudo o que se passava na visão dela, o público também queria ver o que se passava no mundo íntimo dele, né? Era essa escolha, ele estava escolhendo tomar esse veneno, porque ele estava se intoxicando com os próprios pensamentos, com a própria desconfiança dele. É assim que eu vejo. É isso aí. Moema, você quer falar? Não, acho que eu bati errado aqui. Tá bom. Não tem problema. Eu concordo com a Angélica, né? E essa questão aí desse sofrimento. Eu sempre penso, né, que sofrimento é uma coisa que a gente escolhe, né? Porque a dor é uma coisa que acontece, né? E ela é mais ou menos igual para todos, né? Mas eu tenho certeza que todos nós conhecemos duas pessoas, né, que têm problemas muito parecidos, né? E que uma delas sofre muito, né? Reclama daquela coisa para todo mundo, faz todo mundo que está em volta ficar escutando aquela ladainha de reclamações, de como a vida dela é ruim, né? E normalmente a gente conhece alguém que tem um problema, é até normalmente mais grave do que daquela pessoa, e ela encara aquilo lá no boa e vai seguindo a vida, né? Então, assim, como a Angélica falou, o sofrimento depende de cada um. A dor é mais ou menos igual. A gente vai, se você sei uma coisa muito boa, né? Assim, sei perfeitamente a dor de quebrar uma perna, né? Porque eu já quebrei. Eu acho que quem quebrar uma perna vai sofrer uma dor muito parecida, né? O pessoal fala que a dor, uma das piores dores assim que a gente pode sofrer é de pedra no rim, né? Eu nunca tive, né? Mas eu imagino que deve ser deve ser parecido com todos, né? Só que a forma com que cada um encara essa dor faz aquilo ficar maior ou menor, né? Isso é isso que a Angélica quis falar também, né? Mais comentários? Bom dia a todos, né? Bom dia, Fiore. Paulo, Angélica, eu concordo que o sofrimento depende do momento de cada um, mas como os desafios são permanentes, eu acho inevitável você, em algum momento, você sabe, ficar preocupado, sofrer realmente, né, com determinadas situações que acontecem na sua vida, o impacto que vai dar na vida de outras pessoas. Eu sinceramente, eu não sei como ter essa visão, sei lá, mais pueril, mais alegre, ou sei lá como, sabe, eu acho que o próprio fundamento, né, da evolução, essa foi uma pergunta acho que eu fiz na primeira reunião que nós tivemos, né, por que o fundamento da evolução espiritual tem que passar pelo sofrimento. E você colocou bem a diferença entre o sofrer, a dor, a relevância que você dá para determinadas situações é que te faz sofrer mais ou menos ou não sofrer, entendeu? Mas eu acho que ele é inevitável. Acho até que ele é pedagógico, entendeu? Eu acho que ele te faz ver leituras que você não estava vendo, aprender com determinadas situações, mas que ele
é impactante. Eu não consigo ver assim. Você pode ter exceções, vai pessoas, como você falou, tem pessoas que têm problemas maiores do que outras, né, e levam a vida como se não tivesse nada acontecido. Eu acho que não é fácil, são exceções. Eu acho que o sofrimento é inerente ao ser humano. Eu acho que, tudo bem, você pode falar, cada um está no seu momento, cada um vê de uma forma, mas eu não consigo imaginar falar, não, ninguém sofre, as pessoas... eu acho polêmico o tema, mas na tese principal de que cada um está no seu momento e pode passar por aquela situação talvez mais facilmente do que passaria alguns anos atrás, pela maturidade, pelas dicas que nós damos aqui, como superar situações, né, meditações, preces, né, orações, mas é difícil dizer, olha, hoje eu não sofro nada. Acho bastante complicado, mas eu concordo com a tese principal. Eu entendi o seu ponto, Fiore. Mila, você quer falar? Pode falar. Não, eu concordo com tudo que o Fiore falou. Eu só acho assim, Fiore, se a gente não sofresse, a gente não ia estar aqui. Faz parte do aprendizado a gente passar. A gente fazer um draminha de vez em quando, né? Senão a gente ia estar aqui. A gente ia estar no mundo superior. Encarar as coisas de outra forma. A gente está aqui para isso. Para aprender a talvez enxergar esse sofrimento, né? Identificar que a gente está fazendo drama demais. E tentar se conter. Mas todos nós vamos sofrer, vamos fazer dramas, vamos ter pitis. Faz parte do momento que a gente está passando. Faz parte. É isso aí. É a leitura, é assim, né? É a leitura que nós fazemos daquela situação que você está passando. Se é que você está sofrendo com aquilo, porque aquilo está te impactando demais. E aí que eu falo, dependendo da situação, a pessoa tem que buscar uma ajuda profissional. Senão ela entra num buraco sem fundo, entendeu? Não, às vezes, você ter um piti é até positivo. Porque as pessoas que estão à sua volta percebem que você está precisando de alguma coisa. Você percebe que você sozinho não está conseguindo lidar com aquilo. Isso. Então, eu acho que faz um pouco parte, né, do momento, né, da vida que a gente está vivendo. Mas que eu também concordo que a gente tem, com o que a Angélica e o Paulo falaram, que a gente tem que tentar olhar. Talvez depois que a gente consiga superar isso, né, a gente voltar um pouquinho e dar uma olhada para ver como é que a gente pode, na próxima vez, lidar com isso um pouco melhor. Eu acho que foi isso que eles quiseram dizer, não sei. Não, perfeito, Mira, concordo plenamente. Eu acho que aquilo tanto é que eu falei, a tese principal eu concordo, você ter habilidade para gerenciar o sofrimento, ou uma situação que você está passando. Mas concordo com você plenamente, é inevitável. Eu não consigo ver esse cenário de que a gente passa e encolhe a tudo, é tudo festa, é tudo poliana. Eu não vejo isso. Eu, pelo menos, não estou preparado para isso, né? Mas acho que nenhum de nós estamos, né? Por isso que a gente está aqui. É verdade. Legal, boa. É que isso é um desenvolvimento ao longo das nossas existências, né? Acho que é o que a gente tenta fazer, e acho que cada aprendizado nos ensina algo se a gente parar e refletir, né? Eu acho que é através do sofrimento que a gente passa a compreender, a desenvolver compaixão, passa a desenvolver fraternidade, solidariedade, a gente passa a desenvolver essa questão do amor ao próximo, né? A gente passa a conscientizar a questão do sofrimento, e por isso que eu acho que passa a ser gerenciável, na medida que a gente reflete. Se a gente só vive o sofrimento e não faz essa reflexão, aí sim eu acho que a gente entra nesse looping e é difícil sair, né? Eu acho que é importante essa reflexão e a gente aprender a gerenciar olhando para os momentos que a gente vivencia, né? É um aprendizado. Se hoje a gente sofre muito, se a gente se lamoria muito, amanhã a perspectiva de reagir melhor depende de nós, né? Depende de como nós lidamos com essas situações, né? Por isso que eu acho que é gerenciável, porque depende de nós.
né? Está nas nossas mãos. E acho que compreender isso, que nós temos autonomia para decidir, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Claro, tudo depende da situação que nós vivenciamos. Nós não somos ausentes de sofrimento, é o que a Mila falou, senão a gente não estaria aqui, né? Todo mundo passa por maiores ou menores sofrimentos, conforme o estado, o momento, né, a situação. Mas ainda assim eu acredito nesse gerenciamento, porque eu acredito que eu, pelo menos, sou de refletir muito, né, em cada coisa que acontece. Então, eu acho que a gente passa a vivenciar isso, é um desafio a todo momento, né, superar justamente as nossas más tendências, o nosso negativismo, né, e passar a enxergar a vida com um pouco mais de positividade e de mais bom ânimo e confiança, né. Perfeito, né, Angélica, o autoconhecimento, né, vai nos levando a esse gerenciamento com mais qualidade, talvez, entendeu? Eu acho que é nessa linha mesmo. Fabiana, você queria fazer algum comentário? Paulo, eu queria só falar que eu compartilho muito com a ideia da Angélica. Eu também não gosto muito da palavra sofrimento. Eu prefiro a palavra desafio. Eu acho que quando a gente coloca a palavra sofrimento, aquilo, não sei, para mim ela pesa um pouco, sabe? E vem também muito do que a Angélica já comentou com a gente, que você se conhecer traz uma maturidade muito grande nesses momentos. Então, assim, todas as situações difíceis, elas vão existir na nossa vida, como você também falou. O problema, a solução, é o virar a lente, né? Então, assim, a gente costuma muito colocar a lente no outro, ou na situação. Ela existe, ok. Então, a gente tem que aprender a virar a lente para a gente. O que eu vou fazer com esse desafio, com essa situação que se mostrou para mim, né? Porque aí a gente sai dessa posição de, nossa, por que o sofrimento existe? Por que isso na minha vida? Por que, entendeu? A gente começa a procurar entender melhor as coisas, porque enquanto a gente não tiver um entendimento do acontecimento, a gente sempre vai se achar vítima. A gente sempre vai achar que, por que isso acontece comigo? E isso realmente, ele não é feito de uma hora para outra. A gente precisa realmente de um conhecimento interno nosso, para a gente poder passar para as pessoas. E me lembrou muito uma palavra que eu gosto de usar muito, que se chama idiosincrasia. É o modo como cada um vê, sente e reage às situações. Então, assim, realmente é o que todo mundo falou, depende muito da idiosincrasia de cada um. E enquanto a gente não virar, eu costumo dizer isso, que enquanto a gente não virar a lente, para nós, eu falo lente porque para mim a vida é um filme. Então, enquanto a gente não virar a lente para a gente e ver como que a gente pode melhorar aquela situação, ela sempre vai se mostrar para a gente como uma situação difícil, de sofrimento, ela vai sempre ter um peso. Então, assim, eu acredito e eu procuro conduzir muito do modo como a Angélica fala, né? Olhar mais para mim, tirar mais esse peso de sofrimento. Eu prefiro acreditar que é um desafio, que eu tenho algo para aprender com aquilo, como a Mila falou também, que realmente se não tiver, a gente não estaria aqui se não fosse para a gente se melhorar. E eu acho que os desafios, ao invés do sofrimento, eles estão aí para a gente se melhorar, né? Então, é mais essa reflexão que me trouxe. Obrigado, Fabiana. Maxilene, você queria falar? Lúcia, pode falar. Oi, tudo bem, gente? Eu também concordo muito com o que a Angélica falou, o que a Fabiana falou. A Fabiana colocou a palavra desafio, né? Eu também tenho essa palavra e coloco uma outra que é oportunidade. Sempre quando eu me vejo numa situação, né, entre aspas, de sofrimento, né, eu pego essa palavrinha oportunidade. Bom, qual é a oportunidade que eu estou tendo agora? Oportunidade de ter paciência, de ser resiliente, de ser corajosa, de ser paciente, né, de ser compreensiva. Então, que daí eu fui aprendendo com o tempo, com os sofrimentos que a gente veio passando, né, com as dores. E fui começando a olhar, assim, a vida.
E não é que melhora, né? A gente não deixa de sofrer, a gente não deixa de passar uma dor, mas melhora, né? Em vez da gente sofrer por 5, 6 dias, a gente sofre só por um, né? A gente fica naquela angústia muito menos tempo, né? Porque a gente começa a entender que tem um plano muito maior, né? Que é justamente esse, né? Do aprendizado, da evolução. Então eu concordo muito com o que todo mundo falou, entendo o lado do Fiore também, que não é fácil, é bem complicado, mas essas oportunidades, né, esses desafios que a vida vai dando pra gente, né, são as oportunidades pra gente realmente ir evoluindo, né, ir fazendo a nossa caminhada. É isso. Lúcia, perfeito. Eu também, é exatamente isso. Eu acho que você sintetizou que acho que todos nós pensamos, né, que os desafios são feitos para a gente melhorar cada ponto dentro da gente, né? O ponto da tolerância, da compreensão, e é perfeito esse cenário aí de oportunidades, né? Qual é a oportunidade? É a leitura que você está fazendo daquele desafio, né? É a oportunidade que você tem de aprender, sabe, a ter tolerância, a compreender, a ter mais calma diante da situação, e isso vai te ajudando a superar, né? Seja qual for o desafio, né? Mas é aquilo lá, é sempre desafiador, é um aprendizado diário. Alô, Marcelene, eu te chamei porque você apertou o mudo, né? Tirou o mudo e deve ter sido isso, tá? Foi sem querer, então fica tranquila. Magali, você também tinha tirado o mudo. Você queria falar ou foi sem querer também? Foi sem querer. Tá bom, obrigada. Sem Eu problema. não sei apertar esses botãozinhos ainda, Não, desculpa. sem problema, não tem problema. Fica tranquila. É que eu vejo quando as pessoas tiram o mudo, eu acho, né? Sem É que eu problema. ainda estou meio atrapalhada, desculpa. Não tem problema, fica tranquila. Tá bom. Então eu concordo com todos, eu fiquei muito contente dessas contribuições todas. Acho que o grupo aqui é legal quando tem muita gente contribuindo, né? Porque era justamente essa a minha intenção, né? Mostrar que às vezes a gente fica se intoxicando com alguma coisa, né? E como o Fiore falou, né? Às vezes a gente precisa buscar uma ajuda fora. A Fabiana trouxe também alguns comentários, a Lúcia, a Angélica, já esqueci, todo mundo, a Mila, né? Todo mundo. Acho que é isso. Acho que quando a gente está com algum problema, né, acho que o grande motivo de trazer isso para vocês era vamos olhar aquilo lá que a gente está passando, né? Isso é dor, não, é sofrimento, é desafio, é oportunidade, qualquer palavra que a gente quiser, né? Cada um tem a sua, né? O seu jeito de lidar com aquele momento, né? E é só isso, é para a gente não ficar, né, parado naquele momento, né, se intoxicando com aquilo lá. Então, vamos olhar o que a gente pode fazer com aquilo para, como a Mila falou, né, para a gente crescer. Aqui a gente está para crescer, tá? Então, acho que foi muito legal todas essas contribuições aí, acho que ficaram super ricas. Mais comentários? Vou continuar a leitura, então. Sua atitude de expectativa revelava ainda o máximo de incredulidade, com respeito às acusações que ouvira, mas
observando a caluniadora, o seu angustiado silêncio, acudiu ansiosa, exclamando: Senador, acompanhai-me através dessas salas e vos entregarei a chave do enigma, porquanto verificareis a leviandade de vossa esposa com os vossos próprios olhos. Então, ela está convidando o senador a entrar às escondidas na sala, né, no quarto em que o Pilatos está reunido com a Lívia para observar. Né? Aí o senador, desvairais, né? Tá louca? Perguntou ele com serenidade terrível. Um chefe de família da nossa estirpe social, a menos que uma confiança mais forte lhe outorgue esse direito, não deve conhecer as intimidades domésticas de uma casa que não seja a sua própria. Percebendo que o golpe falhara, voltou Fulvio a exclamar com a mesma firmeza. Então, o Públio ficou, né, revoltado até com essa possibilidade dele entrar às escondidas no quarto de qualquer outra pessoa. Está bem, já que não desejais fugir aos próprios princípios, aproximemo-nos de uma dessas janelas. Daqui mesmo podereis observar a veracidade de minhas palavras, com a retirada de Lívia dos apartamentos privados deste palácio. E quase a tomar o interlocutor pelas mãos, tal abatimento moral que se apossara dele, a mulher do pretor aproximou-se do parapeito de uma janela próxima, seguido pelo senador, que a acompanhava cambaleante. Não foram necessários outros argumentos que melhor o convencessem. Chegados ao local preferido de Fúvia, como posto de observação, em poucos segundos viram abrir-se a porta do gabinete indicado, ao mesmo tempo que Lívia se retirava nos seus disfarces galileus. Né? Ela estava com aquela túnica lá de Galileu, né? Aquela roupa como se fosse uma pessoa do povo, né? Não com uma roupa de uma mulher de senador, deixando transparecer na fisionomia os sinais evidentes da sua emoção, como se quisesse fugir de situação que a acabrunhava penosamente, que deixava ela constrangida, né, com aquilo lá. Públio Lentulus sentiu a alma dilacerada para sempre. Eu marquei essa parte, né, principalmente pela essa questão do para sempre. Né? Às vezes a gente fica, quando acontece alguma coisa importante na nossa vida, a gente fica para sempre magoado, para sempre triste, para sempre. Né? E quando a gente coloca esse para sempre, a gente fica, né, enraizado naquele momento, ancorado naquele momento. E aí eu lembrei de um outro caso, né, aqui no livro, logo no segundo capítulo, né, em que também alguém disse isso, o para sempre. Né? E foi aqui, ó. Senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa, né, infamante.
acabais de comprar com a avareza do coração um inimigo eterno e implacável, né? Quem falou isso aqui foi o André de Gioras, né? O pai daquele rapaz que jogou uma pedra e acertou o rosto da Lívia logo que eles estavam chegando lá na Palestina, né? E que o Públio sentenciou esse rapaz às galeras, né? A ser condenado como um escravo, né? Lá nas galeras, né? E o André também ficou, né, preso naquele momento, naquele dia lá que o Públio não quis perdoar. E agora o Públio também, a gente vai ver ao longo do livro, né, o quanto isso vai custar para esses dois personagens, né, ficarem presos num fato do passado, né? E esse fato do passado, né, cheio desse veneno que eu mostrei aqui, intoxicando os dois, né, durante muitos e muitos anos, né? Então, às vezes a gente fica preso nessas coisas e a melhor coisa que a gente tem para fazer é tentar se libertar desses momentos, né? E esses momentos só a gente vai conseguir se libertar, né? Então, não vai ser fácil, como o Fiore falou, não é uma coisa de poliana que a gente nunca vai ter esses momentos, teremos, todos temos, né? Mas a gente está aqui para tentar minimizar isso daí e cada vez mais se libertar essas amarras que o passado foi criando para a gente foi criando também, né? Com esses fatos que ocorreram no passado, né? Então a gente vai começar a ter uma alma mais livre e não uma alma dilacerada. É isso que eu queria trazer a discussão aí. Comentários? Tem outro termo também que é muito utilizado, que é o nunca mais. É. Os dois têm o mesmo peso e as mesmas consequências, né? Parece que coloca um muro na frente da nossa caminhada, né? E depois a gente tem que parar, quebrar esse muro ou escalar esse muro para superar essas limitações que nós nos impusemos, né? E às vezes o muro é tão alto que a gente fica com medo de cair de lá de cima. É, exatamente. Lúcia? Esse muro que a Angélica falou são sofrimentos aí, né, pra mim, assim. Aí é que vem aquela... Já que plantou, vamos ter que aí agora colher, né? Não vai ter jeito. E dá um pouquinho de trabalho. É isso aí. Tem que desconstruir o muro devagarzinho. Do mesmo jeito que a gente construiu, né, tijolo por tijolo, a gente vai ter que quebrar o muro. Ô, Paulo, É isso aí. às vezes esse muro se chama orgulho também, né? Ah, isso aí quando tem Porque, orgulho nossa, é pior, hein? eu falei que nunca mais, então eu nunca mais. Tem vários nomes desse muro, ele só atrapalha às vezes no livro também. Perfeito, Fabiana. Mais comentários? Considerou num relance que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política. Aí eu marquei até esse de em volta, né, que eu achei interessante. Ó. Simultaneamente, né, de maneira confusa, atropeladamente, ao mesmo tempo, eu nunca tinha visto essa expressão, de em volta, então, ao mesmo tempo, com as aspirações mais sagradas do seu coração. Diante da atitude da sua mulher, considerada por ele
como indelével, aquilo que você nunca vai conseguir apagar, eliminar, né? Nunca vai deixar de existir, nunca vai esquecer, né? Indelével. Né? Olha só como ele está colocando os adjetivos bem pesados em tudo, né? Ele vai ficar, né, preso nesse dia, né? Ignomínia, né, dessa injúria que ele fez, que lhe infamava, né, o nome para sempre, supôs-se o mais desventurado dos homens, né? Todos os seus sonhos estavam agora mortos e perdidas terrivelmente todas as esperanças. Para o homem, a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações da sua personalidade, nos embates da vida. E ele experimentou que essa base lhe fugia, desequilibrando-lhe o cérebro e o coração. Contudo, nesse turbilhão de fantasmas da sua imaginação superexcitada, que escarneciam, né, zombavam, tiravam, faziam brincadeiras, né, de suas mentirosas venturas, lobrigou, né, então viu assim um vulto assim meio de relance, né, viu o vulto, lobrigou o vulto suave e doce dos filhinhos, que fitavam, né, que olhavam silenciosos e comovidos. Um deles vagava no desconhecido, mas a filha expirava-lhe o carinho paternal e deveria ser, doravante, né, daquele momento em diante, a razão de sua vida e a força de todas as suas esperanças. Então, nesse momento, ele falou assim, olha, então, minha esposa já foi, agora tem que concentrar nos meus filhos. Né? E um filho estava desaparecido, então toda a energia dele ficou concentrada, né? E aí, como às vezes quando a gente concentra muito, né, a luz, ela vira um raio laser, né? O raio laser ele pode tanto ser usado para como uma coisa boa, né? Mas também ele pode ser usado para destruir alguma coisa, porque é muita energia concentrada num ponto só, né? Então, para você concentrar toda essa energia que ele tem, né? Esse amor que ele tem num ponto só, ele tem que fazer isso com muito cuidado, com muita habilidade. Se ele não fizer com habilidade, ele pode destruir aquilo lá, né? E eu acho que talvez isso seja uma questão que a gente esteja vivendo hoje, né? Muitas famílias às vezes tentam proteger demais os filhos, né? E concentrar isso e acabam, né, não fazendo isso de forma adequada. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Eu vou até marcar isso aqui. Pode falar. Esse parágrafo que você leu acima, né? Do Fúvio falando sobre os sonhos dele, que estavam mortos, perdidos, todas as esperanças dele em cima da esposa, né? Que ela era a base de tudo na vida dele. Eu acho que isso a gente deve trazer como uma reflexão para a nossa vida, né? De como a gente estabelece as nossas relações na vida. Porque eu acho que a gente não pode colocar a responsabilidade dos nossos sonhos, nossos desejos, expectativas no outro, né? Isso tem que ser em cima de nós mesmos, né? Porque o outro a gente vai conhecendo aos poucos, por mais que a gente vivencie, que a gente conviva anos, né, ao lado do outro, a gente acha que tem uma intimidade, ninguém conhece profundamente a alma do outro.
né? E é muito difícil a gente colocar todos os nossos sonhos e todas as nossas esperanças em cima do próximo. A gente tem que, a meu ver, nós temos que aprender a desenvolver essa autonomia para nós mesmos, entender que nós somos personalidades independentes e que caminham com seus próprios pés, né? É claro que nós nos apoiamos, é claro que nós vivemos uma vida de relação, né? Para junto enfrentarmos esses desafios da vida, mas isso não significa que nós temos que colocar sobre o outro toda a responsabilidade da nossa vida, né? As nossas alegrias, as nossas dores são nossas, né? A gente vive em sociedade para vivenciar a solidariedade, essa fraternidade, essa compaixão, a benevolência, para desenvolver esses atributos de amor dentro de nós, mas não de colocar o peso do nosso próprio desenvolvimento, né? E é isso que dá a parecer que o público tem feito, né? Então, assim, isso não é uma coisa só dele lá na época, isso é uma coisa que a gente vivencia muito, né? Hoje em dia, às vezes, se não é em cima de um familiar, ou de um esposo, de uma esposa, às vezes é em cima de um filho, às vezes é em cima de um colega de trabalho, e às vezes o colega de trabalho muda de emprego e a gente se sente só, né? Então, eu acho que isso é para trazer uma reflexão para a nossa vida. Eu acho que tudo que nos faz refletir, né, como disse a Lúcia, né, faz a gente enxergar oportunidades de desenvolvimento e de aprimoramento, né, e é para isso que nós estamos aqui. Perfeito, Angélica, muito boa lembrança. E a gente só faz aquilo que a gente quer, né? Outra pessoa pode falar alguma coisa, mas a gente só faz aquilo que a gente quer, né? E da mesma forma que a gente só faz aquilo que a gente quer, a outra pessoa só faz o que ele quer, não faz o que a gente quer. Por mais básico que seja, ela vai fazer o que ela quer, ela se convencer daquilo, né? Então, se a gente colocar as nossas aspirações na mão dos outros, com certeza o resultado não será agradável. Muito boa lembrança. Mila? Não, é que eu acho que está relacionado com o que a Fabiana, acho que falou, que é a questão do autoconhecimento, né? A Angélica falou isso também. A gente não se conhece, então a gente é mais inseguro. A gente precisa dessa outra pessoa para a gente acreditar que a gente pode, que a gente vai conseguir, que a gente consegue fazer as coisas, superar essas dores, né? Superar os problemas corriqueiros do dia a dia. Então, enquanto a gente não se autoconhecer, fica mais difícil da gente ter essa autonomia, porque essa insegurança prevalece. Então, acho que a gente volta, né? De novo, a gente meio que cai nos mesmos pontos aqui, né? Do quanto é importante a gente se conhecer, a gente saber tudo que a gente tem dentro de nós, né? De novo, é um processo, né? A gente tem várias vidas para isso. Então, não é fácil, mas eu acho que isso é a essência. A hora que a gente consegue se conhecer, pelo menos um pouco, a gente se sente mais seguro e a gente consegue usar, fazer uso dessa autonomia. E aí as pessoas diferentes. Eu acho que é meio por aí. Lúcia? Oi, Agora, tá ouvindo? Aham. Pode falar, Lúcia. Não, então, acho que isso que a Angélica falou, né, das expectativas que a gente põe em cima dos outros, né, são, na minha opinião, assim, uma fonte, né, que gera esse sofrimento, né, que o Fiore tanto falou, que a gente está tanto falando aqui. Então, acho que a hora que a gente começa a fazer também essa reflexão, né, a gente vai dando um outro passo, né, numa outra direção do que foi tudo falado, que a Mila acabou de lembrar, do autoconhecimento, né? E a gente vai dando outro significado para as coisas, né? Para a vida.
e vai sofrendo menos. Só isso. Fiore? Não, eu quero dizer que eu concordo com tudo, mas existe uma palavra mágica aí para que isso aconteça, que é a pessoa querer sair da zona de conforto. Porque a pessoa cria expectativas no outro, em cima dos seus desejos, porque ela está numa zona de conforto e é difícil ela querer sair. Eu concordo, todos nós temos muitos potenciais, aquilo que nós fizermos, se você querer profundo, você vai chegar lá. Mas tem que querer sair da zona de conforto. Se você não tem essa vontade, você vai sempre criar expectativas nos terceiros e não em você. Esse é o desafio, né? Você querer sair da zona de conforto. Normalmente as pessoas ficam ali, para mim tá bom, não quero mais nada do que isso, e cria essas expectativas. Você tem que trazer a alegria, você tem que produzir a alegria para aquela pessoa, que é prazeroso para você também, mas a pessoa vai se acomodando nessa zona de conforto. Perfeito, ótimos comentários. Mais alguém quer fazer algum comentário? Que dizes agora? Exclamou Fúvia triunfante. Que dizeis agora? Exclamou Fúvia triunfante, arrancando-o do seu doloroso silêncio. Vencestes, respondeu secamente, com a voz embargada de emoção. Eu marquei esse venceste, né? Até que a Fabiana falou, né? Da outra vez, ela falou do orgulho, né? Quando a gente tem que falar esse venceste, né? Acho que custa muito, né? A gente tem que assumir que a outra pessoa naquele momento ganhou, naquele momento venceu, naquele outro momento estava com a razão, né? E aí a gente vai ter que agora, né, lidar com dois problemas, né? Com o problema, né, que a gente viu acontecer e lidar com o nosso orgulho, né? Porque a gente se sentiu vencido, né? Então acho que por isso que eu marquei esse venceste. Alguém quer fazer algum comentário? E dando à expressão fisionômica um máximo de energia, voltou ao salão extenso a passos pesados e soturnos, despedindo-se heroicamente dos amigos a pretexto de leve enxaqueca. Senador, esperai um momento, o governador ainda não voltou dos seus aposentos particulares, exclamou um dos patrícios presentes. Muito agradecido, disse Públio gravemente. Mas os prezados amigos hão de desculpar a insistência, apresentando minhas despedidas e agradecimentos ao nosso generoso anfitrião. E sem mais delongas, sem mais demora, mandou preparar a liteira que o conduziria de regresso ao lar pelas mãos fortes dos escravos, de modo a proporcionar algum repouso ao coração, supliciado pelas emoções dolorosas e inesquecíveis. Enquanto o senador se retira profundamente contrariado, acompanhamos Lívia de volta à praça, a fim de notificar aos dois amigos o resultado improfícuo, né, sem sucesso, da sua tentativa.
profundas amarguras lhe pungiam o coração, lhe machucavam o coração. Jamais pensara, na sua generosidade simples e confiante, que o procurador da Judéia pudesse receber-lhe a súplica com tamanha demonstração de indiferença e impiedade, pela sua situação de mulher. Procurou refazer-se daquelas emoções, em se aproximando de Ana e do tio, porquanto lhe competia ocultar aquele desgosto no mais íntimo do coração. Eu marquei isso daqui, tudo, né? Essa nossa reunião de hoje está falando a forma com que a gente vai lidar com os sentimentos, né? Com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu acho que no fim essa reunião de hoje é para isso, né? O que a gente pode, se alguma coisa acontece, e como a Angélica falou, a gente não pode colocar a nossa alegria, a nossa felicidade, as nossas esperanças na mão de terceiros, porque os terceiros têm as condutas deles, né? Por mais que essas pessoas sejam próximas a gente, mas eles têm a forma de agir deles, né? Eles estão naquele momento deles, né? Então, o que a Lívia procura mostrar para a gente, né, é que, olha, ela procurou refazer-se daquelas emoções, né? Ela, diferentemente do Públio, que se fechou naquele momento, né, e a gente vai ver que ele vai ficar, né, parado naquele momento, né, ela já procurou se desvencilhar dessas emoções, né? Assim, olha, tudo bem, isso não aconteceu do jeito que eu gostaria, mas agora seguir, né? Vamos continuar, né? Vamos aproveitar isso daí como um desafio, como a Lúcia falou, como uma oportunidade, né? E não como um sofrimento, né? Que, o Fiore e a Fabiana não gostam muito dessa palavra. Eu também não gosto. Então, é isso. A gente tem que tocar a bola para frente agora, né? E acho que esse é o grande motivo de eu marcar todas essas partes, né? É para a gente receber, começar a olhar os problemas que acontecem conosco, né? Não como um problema efetivamente, mas como um desafio, uma oportunidade, né? um gatilho para o nosso crescimento, né? Aquilo que vai fazer a gente crescer. Comentários? O trabalho que a lição nos mostra, principal, é olhando para o lado do público, como superar, né, um pensamento amargurante, angustiante, diante de evidências fortes, que plantaram. Tudo bem, ele está querendo ver dessa forma, mas as evidências estão ali. Nós sabemos que não é a verdade, né? Então, é o que a vida nos apresenta em determinados momentos. Você tem evidências que aquilo está acontecendo, e você forma já uma opinião. E aí você sofre. Aí você constrói o famoso muro e depois tem que desconstruir. Esse é o desafio a ser superado. A lição está nos mostrando isso. Você tem evidências muito importantes de que aquele cenário que a Fúvia plantou está se solidificando, né? Fala, realmente é isso que está acontecendo. E a pessoa sofre até ele achar uma saída que o livro vai mostrar lá na frente, de que ele realmente, a interpretação que ele tinha era totalmente equivocada. Mas esse é o desafio. E a vida mostra isso várias vezes para a gente. Ô, Fiore,
eu já enxerguei, engraçado, né? Como a gente tem vários nuances, eu já enxerguei de uma forma diferente, eu enxerguei que o nosso desafio é enxergar a confiança, porque a Lívia é a esposa dele. Teoricamente, ele conhece ela muito, muito mais do que a Fúvia. Então, assim, eu enxerguei como um desafio de colocar a confiança na pessoa que está do seu lado. Entendeu? Porque, realmente, como a Angélica falou, a gente não deve colocar as pessoas como responsáveis pela nossa felicidade. Mas aquelas pessoas que a gente escolhe estar do lado são pessoas que, teoricamente, são pessoas que têm a somar com a gente e que a gente tem uma certa afinidade. Entendeu? Então, assim, eu vi muito nessa situação o quanto ele deixou de lado tudo o que ele construiu com ela para acreditar numa coisa fútil, uma coisa que chegou para ele no momento que ele não parou para refletir sobre aquilo, né? Da confiança que ele tinha na esposa dele. Eu acho que o que mais me fez refletir foi isso, foi o papel da confiança, né? Como às vezes a gente realmente tem que colocar ela ali não é para ser testada, mas como ela tem que se fortalecer num momento como esse, né? Fabiana, concordo Perfeito. inteiramente com a Fabiana. Eu também olharia, eu tive um olhar mais para esse lado também. Mas eu entendo o lado do Fiore aí, porque realmente é bem desafiador mesmo. Mas ele, né, não parou para pensar, para olhar para a esposa, né, que ele já estava tanto tempo junto, né, que nunca deu brecha para nada, né, um ser assim muito mais evoluído, né, e ele preferiu, né, ir pelas conveniências da vida, né, pelas aparências, né, enfim, assim, agora me faltou a palavra que eu ia dizer, mas Não, nesse sentido, né. Ele apostou muito mais nas evidências do que na confiança. É isso Sim, que ele criou na mesmo. mente dele. As evidências, para mim, são mais fortes do que a confiança de uma pessoa que eu construí uma vida junto com ela de muitos anos. E é o que eu falo, a vida às vezes coloca essas situações para a gente. É aí que é o desafio de você trabalhar isso aí. Você tem que sopesar o seguinte, a confiança tem que valer mais nesse momento. Não é a Fúvia, que eu mal conheço, que é uma pessoa que está ali querendo plantar a discórdia, que eu vou ter que dar mais valores a ela. É esse lado, né, que você tem que analisar, né? Falar assim, coloca os dois cenários, quem é Fúvia e quem é a Lívia. Né? Pô, a mulher que eu construí minha vida, filhos, tudo mais, a confiança tem que prevalecer. Não é o que está acontecendo, né? Tanto é que o bicho está sofrendo e vai sofrer muito. Ou eu acho que, no máximo, Fiore, mesmo que ele tivesse alguma dúvida ali, que coubesse a ele sentar com a Lívia e conversar, não já de cara, porque ali a gente vê que de cara ele já tomou a decisão dele, já colocou todos os peões ali na mesa e já decidiu a vida dele ali. Não, eu acho que você tem que sentar, que aquilo que surge, óbvio, que vai surgir dúvidas, né, com a pessoa que você gosta em algum momento. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos esclarecer, né, mas ele não deu abertura para isso, né, ele preferiu acreditar em algo que era superficial, né, então, assim, foi isso que me chamou muito a atenção, a falta de confiança dele nesse momento na esposa dele, né. E o orgulho ferido também, né, Fabiana? Dele, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, o orgulho ferido, né? E ele apostou nisso, né? Ele está no calor das emoções negativas do cérebro dele, da mente dele. É isso, ele não parou para raciocinar como nós estamos vendo daqui. Mas é para falar, uma coisa é que a gente está aqui de fora da situação, a outra é quando você está dentro da situação. Essa é uma questão para ser analisada. Eu ia falar isso agora, Fiore. A gente está olhando o todo. A gente sabe que por trás da história da Fúvia. Ele não, ele está envolvido ali no momento e a gente sabe o quanto isso é difícil. E outra coisa, quantas vezes a gente já falou aqui essa questão de que num momento de desafio, de oportunidade, qualquer que seja o nome,
A gente precisa parar, se distanciar um pouco e refletir. Ele não eu acho que para mim, nesse pedaço, o que foi mais importante é que ele não teve essa atitude. Ele, independente de confiar, de não confiar, de estar sendo manipulado ou não manipulado, eu acho que a gente já falou tanto disso aqui, da importância da gente parar, respirar, distanciar, tomar uma água, refletir antes de tomar uma decisão. E isso ele não fez, não vai fazer, né? A gente já sabe. Então, assim, né? Para mim, pessoalmente, eu acho que isso foi o que mais me marcou, assim, né? Que é uma atitude que foi tomada, gente, há quanto tempo? Vamos lá. Na época de Jesus. E a gente continua fazendo isso hoje. Exato, exatamente. Continua no mesmo. Exatamente. Então, assim, é pra gente lembrar mesmo. Eu acho que a gente tem que se policiar, sim. A gente tem que se conhecer melhor, sim, pra gente poder errar menos. Né? Errar entre aspas aí, mas menos. Acho que é isso. Não, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo, Mila. Eu começo a pensar de uma maneira agora, mas desses tempos para cá, né? Não olhar mais como se você estivesse ao pé da montanha, né? Tem que olhar em cima da montanha, né? O mundo, porque daí você tem essa visão que você falou aí, uma amplitude muito maior, né? Aí a gente consegue se afastar um pouquinho e ver que a coisa não é tão assim. Que a hora que você está lá no pé da montanha, você olha para cima, você vê aquela montanha em cima de você, nossa, o seu mundo acaba, né? E a gente tem os nossos muros, né, gente? A gente tem o orgulho, a gente tem vaidade, a gente tem os interesses tem muito. O preconceito. A gente tem tudo isso que atrapalha. Então, a gente tem que realmente olhar e tentar enxergar a coisa, né? Como é difícil, estou falando que é fácil, nem que eu faço. Mas eu acho que é o que a gente tem que buscar, né? Sim. Perfeito. Começar com coisas pequenas, né? Olhar o quadro todo, né? Como nós estamos olhando a lição. É justamente aí que você toma uma decisão mais racional, um pouco mais longe das emoções negativas. Desafiador porque no calor da situação você não tem o quadro todo, você tem aquele quadro limitado dos muros que nós construímos dentro da gente, que nós estamos tanto falando aqui, exatamente. E às vezes as decisões vão em cima desses muros que nós construímos, que aí no futuro você vai ver, puta, a decisão foi equivocada, não deveria ter sido dessa forma. E a gente se prende a pontos, né, que direcionam para esses muros, né? A gente, às vezes, tem 5 aspectos envolvidos. Você se prende a um, que é o que incomoda mais, né? Digamos assim, que é o que você mais se identifica, né? Porque a gente que você não quer abrir concessão, Exatamente. Então, é muito complicado, gente. Isso aí. Eu também comecei a fazer um exercício, né, desde que eu morei em Fortaleza, que você sabe muito bem como foi um período difícil de adaptação lá, de, assim, conforme o tempo vai passando, né, de parar e olhar um pouco para trás, né, aí você pega e analisa, como foi aquele ano, né, aí você vê, né, faz essa análise, né, e você começa a enxergar isso. Olha, como eu fazia uma dificuldade enorme numa coisa tão pequena, né, e esse exercício, assim, não precisa ser diário, né? Eu não consigo fazer diário, mas às vezes eu paro e volto, assim, na minha própria vida, né? No que eu passei, nas minhas próprias experiências, nas oportunidades que eu peguei realmente para me melhorar, nas que eu deixei passar, né? E isso é um exercício que vem ajudando bastante, assim. É bem interessante também. Isso é construir com os nossos erros, digamos assim, né? Com os nossos desafios, é aprender, né? Isso é o que a gente falou antes, é o autoconhecimento. Exatamente. É saber até onde você atualmente consegue ir, né? Que tipo de atitude você consegue lidar e as que você não consegue. Exatamente. Angélica? Eu concordo com tudo que todo mundo falou aqui, né? Eu só queria observar 2 questões. Uma, né? Se a gente olhar então lá para o quadro do Públio, o Públio já vem com o coração dele e a mente dele dilacerada, né? Desde o início do livro a gente vê o quanto ele não tem estado emocionalmente equilibrado, né? Desde que fala daquele sonho que ele teve. Então ele vive uma
perturbação emocional já desde o início desse livro, né? E então as emoções dele já vêm estando numa montanha-russa. E aqui a diferença, né, que eu percebo assim claramente, como fala aqui nesse ponto que tá o livro, que fala da generosidade da Lívia, né? Então, assim, o Públio, no estado emocional que ele se encontra, ele não consegue enxergar além do problema, né? A vida dele tem sido um problema, e é assim que ele está enxergando tudo, e é assim que ele se fecha, né? Como vocês já falaram aqui, eu não lembro quem falou o que exatamente, mas, né, teve um momento ali do livro que ele falou, a gente leu agora, hoje, né, que estava falando sobre o orgulho ferido do Públio, né, como senador, como marido, né, e enquanto a Lívia, por outro lado, acho que na medida que a gente tem essa generosidade, a gente também consegue ser generoso conosco mesmo, com o próximo e com a situação, né? E quando a gente tem essa generosidade, a gente consegue dar essa generosidade à situação e reverter, né? Fazer esse trabalho com as emoções que nós temos na nossa vida. Então, para mim é claramente assim 2 pontos de desenvolvimento evolutivo diferentes, né? Não é à toa que lá no começo do livro a gente vê que a Lívia se propôs a ajudar o Públio, né? E para mim um ponto que o Fiore falou no momento anterior que a gente estava conversando, né? Para mim é essencial o que ele falou, que é o desenvolvimento da vontade, né? Então, a gente conscientizar, direcionar a nossa vontade para algo que a gente entende que seja bom, né? É assim que a gente vai ultrapassando as nossas dificuldades, né? Superando os nossos medos, os nossos muros, né? Porque desenvolver a vontade é trazer para a consciência justamente as nossas limitações, né? Entender que a gente tem limitações a serem superadas e, claro, isso se faz através da conscientização, que é esse autoconhecimento, né? Quando nós buscamos ajuda profissional, o que o profissional faz? O profissional nunca nos dá a solução, né? O profissional faz com que nós cheguemos a essa solução, né? Somos nós que identificamos numa terapia, somos nós que identificamos as nossas próprias limitações, as nossas reações, né? E na verdade, o terapeuta nos ensina essa ferramenta de autoconhecimento, né? Porque não adianta nada, como o Paulo falou, cada um só faz aquilo que quer. Então, quando uma pessoa busca um profissional, se ela mesma não chegar a esse entendimento das suas próprias limitações e do que ela está fazendo, ela não vai mudar, né? Então, o que o terapeuta faz é estabelecer um caminho para esse autoconhecimento. E alguns compreendem isso, assimilam isso para a sua vida, né? E por isso que, para mim, essa questão de direcionar a vontade é consciente, tem que ser consciente, né? A gente vai desenvolvendo consciência ao longo da nossa vida e por isso que a gente vai ganhando autonomia sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre o nosso pensamento, né? Isso é uma coisa que a gente faz, é uma prática do dia a dia e que a gente vem fazendo desde que nós somos seres criados por Deus, né? É o nosso caminhar, né? E a gente vai superando justamente essas emoções, nos refazemos conforme o estado da nossa alma, né? E para mim isso tudo eu não consigo desvencilhar sentimentos de razão. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? E a gente vai conciliando ambas da melhor forma possível conforme a nossa evolução, né? Conforme o nosso entendimento. Então, para mim, no nosso dia a dia, a gente nunca vai ter a visão completa, como nós estamos vendo aqui da Lívia e do Públio, né? A gente não vai conseguir enxergar sempre o panorama completo, né? Muita pretensão nossa querer isso para a nossa própria vida. Então, mas cabe a reflexão de
de justamente nós questionarmos, espera aí, eu sei que eu não enxergo tudo, eu sei que eu tenho limitações, né? Então, como que eu posso tentar reagir de uma forma diferente? Porque se eu reagir do mesmo jeito que eu reajo sempre, eu vou cair no mesmo sofrimento que eu sempre caio, né? Então, como é que eu posso utilizar, como a Lúcia já falou, das nossas oportunidades, né? É esse questionamento que eu acho que tem que ser sempre constante, né? E eu consigo perceber essa generosidade grande da Lívia, e por isso que ela consegue ter essa reação tão mais positiva, tão mais confiante, né? Com mais bom ânimo, né? É isso minha reflexão aí dessa parte. Lúcia? Angélica, muito boa sua reflexão, e que você falou da Lívia agora no finalzinho, né? E é por isso, assim, que apesar dela passar por tudo que ela está passando, né? Ela não tem essa carga de sofrimento, né? E ela continua, né? Ela vai sempre avante, né? Ela não fica estagnada, né? A gente está ainda caminhando para chegar nisso, né? Mas eu gosto de ter essa visão, né? Essa visão do futuro, né? Da vida futura, de que, né, a gente está ainda muito pequenininho, né? Tem muita coisa que vai seguir ainda na nossa vida, né? Então a gente vai chegar nesse ponto com muita força de vontade, como o Fiore falou, que eu também concordo muito com isso. Acho que sem essa vontade que move a gente não vai muito longe. Sem ter, como você acabou de falar também, Angélica, a visão diferente do problema. Se a gente tem as mesmas atitudes sempre, como que nós vamos mudar, né? Não vamos mudar, né? Então é isso daí, eu compartilho com vocês. Mais algum comentário? Perfeitos os comentários da Angélica, da Lúcia, perfeito, é isso mesmo. É o que nós estamos tentando fazer aqui todos os sábados, buscar esse objetivo. Mais alguém? Então eu já vou encerrando a reunião, tá bom? A gente acho que já foi bastante bem produtiva a reunião de hoje. Adorei os comentários de todos. Obrigado.